Bom dia! Espero que você já esteja tendo um bom dia, já tenha vivido bons momentos até aqui. Mas espero com grande alegria que os próximos momentos sejam ainda melhores. Que você viva bons momentos aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E ela é nossa e você pode chamar assim. Você pode chamar de sua, você pode dizer que você faz parte daqui, porque nós fazemos parte de gente. Nós nos conectamos com pessoas, nos unimos uns aos outros, celebramos os encontros vividos, celebramos às vezes até mesmo os desencontros da semana. Mas acima de tudo, você é bem-vindo com todas as suas bagagens, com as suas dores, com seus amores, com as alegrias da semana, com as tristezas. Você é bem-vindo com as suas feridas, que a gente espera que aquilo que você vai viver aqui, inclusive, sirva de mais um remédio para curá-las. Mas que nesse momento, acima de tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, a gente tem uma experiência de estar numa comunidade de fé, pessoas que não creem talvez exatamente da mesma maneira, porque como a gente tem aprendido, a gente não precisa crer igual. Não é sobre isso que se trata a nossa experiência. Mas que você se sinta muito bem aqui, tá bom? Que você faça bons contatos também, olha aí para quem está perto de você. E não precisa cumprimentar, não precisa sorrir, tá bom? Mas quer, faz também, né? Se quer sorrir, sorri. Tá tudo certo, faz parte. Você recebeu, quando você entrou aqui, uma bolinha com 2 QR Codes, certo? De um lado, ele é azul, tem uma coisinha musical aí no meio, e ele é para levar você para o link das músicas. Então, você vai nesse QR Code, você vai ter acesso às músicas que a gente vai cantar hoje, tá bom? No verso dele, ele é verde, e no verso você tem o acesso para um link onde você pode conhecer um pouquinho das diferentes áreas que a gente tem aqui e como você pode participar, como você pode fazer parte daquilo que a gente está construindo e vivendo aqui. Beleza? Caso eu não recebi meu QR Code, vai no seu navegador e no seu navegador tem lá você pode colocar lá bit.ly/comunidade músicas e aí vai para as músicas. E bit.ly/comunidade voluntários vai para os voluntários. Aí realmente é autoexplicativo. Tá bom? Espero que você tenha bons momentos e eu gostaria de convidar você para a gente orar juntos, tá bom? Como você entender, como você quiser, nós vamos buscar mais uma vez falar com Deus nesse momento. Eterno Deus, nós te agradecemos porque a gente está aqui. Nós te agradecemos pelas nossas experiências vividas durante essa semana, nós te agradecemos pelas coisas que aprendemos, nós te agradecemos por aquelas que nós somos convidados a desaprender e reaprender também. Aqui nós estamos unidos porque cremos que o Senhor nos reuniu de diferentes maneiras, nos encontrou em diferentes momentos da experiência de cada um, das nossas histórias, e aqui nós estamos para viver como comunidade, para celebrar como comunidade, para nos apoiarmos, acolhermos mutuamente. Nós pedimos para que a nossa experiência desse momento seja enriquecedora para todos nós que aqui estamos, mas que também a gente saia daqui para enriquecer a vida de outros. Que os nossos encontros depois desse momento sejam melhores e a gente vá para esses encontros como melhores versões de nós. Nós pedimos por isso, pedimos que a nossa mente e o nosso coração estejam sensíveis para perceber em tudo aquilo que a gente for viver aqui. Abra nossa mente, abra o nosso coração e ensina-nos a te receber mais uma vez, é o que nós oramos por Jesus. Amém. Bom sábado para nós e boas experiências nos próximos minutos aí. Todos nós fomos achados e encontrados em Cristo, encontrados nesse amor que vai até as últimas consequências por mim e por você. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O Senhor é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.
eu fui, mas seu amor lutou por mim. Ah, o Senhor é tão bom. Valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom e bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que resgata, que vai até as últimas consequências por mim e por você. E é por isso que um dia, o Senhor voltará nas nuvens dos céus e resgatará com mão forte dessa terra aqueles que lhe pertencem. Amém? Você crê nisso? Eu também creio. Então vamos cantar todos juntos. Maranata, ora vem Senhor Jesus, sem demora. Senhor é nossa luz. Tu és a minha Quero ver luz, você. a minha salvação, é ti me renderei. Se ao teu lado
alguém disser que você não é amado, que você não é querido, que você não é desejado, em nome de Jesus, eu queria dizer para você que isso é uma grande mentira, um grande absurdo. Sabe por quê? Porque se um dia alguém disser que existe algum empecilho entre você e Deus, eu queria convidar você a voltar os seus olhos e a sua mente na história e visualizar a cruz do Calvário, porque foi lá que Deus manifestou de maneira plena o amor dele por mim e por você. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Porque a graça de Cristo é suficiente, alcança a mim e a você. Por causa disso que reconhecemos. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço,
Reconheço, não sou digno. Pela graça, eu fui salvo. Reconheço, não sou digno. Pela graça, eu fui salvo. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Senhor, a gente tem uma tendência muito forte dentro da gente de achar que a gente manda bem, que as coisas que a gente faz, que as coisas que a gente produz são dignas e merecedoras do Teu afeto e do Teu carinho. A gente não entendeu ainda, Senhor, que a graça não tem a ver com a gente. A gente não entendeu ainda que a graça tem unicamente a ver com Teu Filho amado Jesus Cristo. Com o que Ele fez, com o que Ele faz e com o que Ele vai continuar fazendo até a volta dEle a essa terra. Amém. Por isso, Senhor, nos ajude a rompermos esse ciclo de acharmos que por termos mais, por fazermos mais e até por acharmos que somos mais, estamos em uma situação diferente e melhor que as pessoas que estão ao nosso redor. Não, Senhor. Nos ajude a entendermos que a Tua graça coloca todos nós no mesmo lugar. Lugar de sermos dignos, de acharmos graça diante de Ti. Nós te imploramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem? Bom sábado para vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um sábado. A gente ainda está provisório, né? Isso é um lugar provisório. Mas é muito bom poder estar num lugar e poder receber pessoas queridas. E a gente sempre olha assim na plateia e depois a gente conversa lá fora, né? A gente bate um papo. É muito bom receber todos vocês aqui. A gente começou uma série chamada Temor e Tremor. Uma série onde a gente fala um pouquinho sobre fé. E assim, a gente viu semana passada a primeira vez que aparece o verbo, né, ter fé na Bíblia, lá na história de Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis. A gente viu que a raiz é a raiz aman, né, do hebraico aman, significa esse ter fé. E a gente viu que essa fé ela não tem a ver com um conjunto de crenças, de dogmas que a gente crê, que a gente acredita, mas tem a ver com um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus. E hoje a gente vai continuar nessa pegada, porque eu gosto muito de falar sobre as palavras, né? Eu acho que as palavras são importantes para a gente entender as coisas. E a raiz aman, que a gente usa para o verbo confiar, ter fé e assim por diante, ela também dá origem ao substantivo, o substantivo emuná. E é engraçado que a mesma raiz aman, ela dá origem a emuná, que significa fé, fidelidade, substantivo, né? Ela dá origem a um outro substantivo muito importante, que é o substantivo emet, que significa verdade. Então a mesma raiz dá origem a duas palavras, fé e verdade. E a Bíblia no Antigo Testamento, principalmente nos livros de poéticos, principalmente Salmos, a Bíblia coloca muito essas duas palavras juntas, muitas vezes para se referir a Deus. E a gente tem uma tendência de achar que elas são parecidas, até porque é o mesmo radical, né? Mas elas não são, elas têm uma diferença, uma nuancezinha, e são essas nuances que tornam as palavras tão importantes e tão bonitas, né? A ideia de emet, verdade, tem a ver com crer em alguma coisa que é confiável. Crer em alguma coisa que é confiável. E por ser confiável, essa coisa é verdade. Ou essa pessoa é verdadeira. Então é interessante que você acredita em algo, em alguém, que é confiável. Vocês estão entendendo? Ou seja, a pessoa é verdadeira porque ela é confiável. Ou seja, anterior à ideia de verdade está a ideia de confiança. Basicamente, a ideia é que a confiança deságua na verdade. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é confiável. Por isso ele é verdadeiro. Perceberam a dinâmica? Ele é fiel e por isso ele é verdadeiro. Ou seja, a emuná,
A fé é anterior à ideia de verdade e a fé deságua na verdade. Então, ter fé, ou ser fiel, ou ser confiável, tem a ver com ser verdadeiro. E Deus é fiel, Deus é verdadeiro, não é verdade? Então, esse é um aspecto interessante. A Septuaginta vai traduzir, a Septuaginta é a tradução do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, né? E na tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, os tradutores traduziram emuná como pistis, que é fé no Novo Testamento. E pistis também é essa palavra que é uma palavra ativa, assim como emuná, mas não só é uma palavra ativa, ela também é essa palavra que carrega a ideia de confiabilidade. Ou seja, fé tem a ver com confiabilidade. E uma pessoa ela não tem confiabilidade, ela é confiável, né? Você não tem alguma coisa, você é aquela coisa. É muito interessante quando a gente pensa sobre Deus, é exatamente isso, né? Deus ele não tem fé. Deus é fiel. Não é que Deus tem confiabilidade, ele é a confiança plena, né? Completa. Ele é a confiança plena completa. E aí tem uma passagem que eu acho legal a gente ler, Gálatas capítulo 2, lá no verso 16. Eu vou ler o 15 e 16 para a gente entender o contexto breve aqui da passagem. Diz lá, Gálatas capítulo 2, verso 15 e 16. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, Paulo coloca aqui uma coisa muito simples. É a fé em Jesus que nos torna justos. Não é a ideia de obras da lei, não é a ideia da prática de coisas que me faz ser justificado. E aqui a gente bate naquelas teclas, né, que a gente bate muito e é muito importante, a gente tem dificuldade de entender. A ideia da justiça não é a minha justiça. Não é o que eu pratico, não é o que eu faço que me torna justo, mas é o que Deus faz através de Cristo que me torna justo. E aí vem um probleminha de tradução. Porque o texto está dizendo, nós não somos justificados pelas obras da lei, nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas quando eu falo ter fé em Cristo, a obra de ter fé em Cristo continua sendo de quem? Minha. E é por isso que a melhor tradução aqui nesse verso não é fé em Jesus, mas é a fé de Jesus. Então eu sou justificado, eu sou tornado justo não pela fé que eu tenho em Jesus, mas pela fé que Jesus teve. Percebem a diferença? Parece pequena, mas é gigantesca. Porque nós continuamos quando falamos fé em Jesus, continuamos achando que é um processo que é meu, que me pertence. Agora, quando eu mudo de fé em Jesus para a fé de Jesus, eu passo a entender o que não é o meu processo, é o processo de Cristo. É a fé dele que me justifica. E quando Jesus veio, ele viveu um relacionamento de fé com Deus, para além de tudo aquilo que a gente consegue imaginar e viver. Ele tinha confiança total e irrestrita no Pai. E o relacionamento deles era tão profundo um com o outro, que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E a confiança que Jesus Cristo tinha em Deus era tão forte e tão profunda que ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A confiança dele era tão forte que ele estava disposto a viver qualquer absurdo, qualquer situação violenta contra ele mesmo, pela confiança que ele tinha na vontade e na palavra de Deus. Então a confiança é esse processo de se colocar completamente num relacionamento nas mãos de Deus. Quer o final seja bom, quer o final seja ruim. Confiar que Deus vai fazer. E quando a gente volta um pouquinho para o Antigo Testamento, a gente fala de Abraão, em Gênesis capítulo 22, e a gente viu semana passada que a obra da fé de Abraão foi confiar em Deus e partir para uma ação absurda de confiança em Deus,
uma ação de assassinar o seu próprio filho no alto da montanha. A gente percebeu que essa confiança de Abraão se manifestou nesse projeto, nesse momento, mas a gente percebeu uma coisa também que é muito importante, que às vezes passa batido. A gente percebe uma coisa que às vezes passa batido. A gente acha a fé de Abraão foi confiar em Deus e partir, obedecer e ir para uma distância. Ir para aquele lugar que Deus ia mostrar e sacrificar o filho. Mas Kierkegaard, ele chama a atenção em Temor e Tremor no livro, que o grande passo de fé de Abraão não foi obedecer e ir, mas que o grande passo de Abraão, de fé de Abraão, foi quando ele chega no lugar que Deus mandou, ele vira para os servos dele, ele diz o quê? Eu e o menino vamos subir, vamos adorar a Deus e nós voltaremos para cá. Não é só que Abraão loucamente obedece a Deus e sobe no monte para matar o filho. Ele diz para os servos dele que eles vão voltar. Esse era o nível de confiança que Abraão tinha em Deus. E a gente vai, por exemplo, para os amigos de Daniel. Na fornalha ardente, quando Nabucodonosor os ameaça matar, lembra o que eles respondem? Rei, pode jogar a gente na fornalha. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos confiando nele. E aí tem duas histórias que eu gosto muito no Novo Testamento, porque a fé de Jesus, ela tem essa capacidade de não ser somente dele, mas dele passar para a gente, né? Lembra que a gente sempre fala isso? A importância de entendermos que a fé, ela não é só individual, ela é comunitária também. Que Abraão sobe o monte, mas a fé de Abraão é a fé de Isaac também, porque não é só o pai que se compromete a entregar seu filho, é o filho que se compromete a ser entregue pelo pai também. E aí Jesus, no Novo Testamento, tem um episódio que eu acho legal, o episódio da filha de Jairo, Jairo, líder da sinagoga, cara importante. Jesus está pregando, ele chega e fala, Jesus, a minha filha está doente. Minha filha pré-adolescente está doente. Pré-adolescente é uma nomenclatura nova, né? Não tinha naquela época. Mas a minha filha pré-adolescente está doente. Ela está à beira da morte. Eu sei que se o senhor for lá vê-la, se o senhor só colocar a mão sobre ela, ela está curada. Eu sei disso. Eu acredito nisso, eu confio nisso. Jesus fala, tá bom, Jairo, vamos indo. E Jesus vai conversando com o pessoal, vai batendo papo e tal. Aí no meio daquela multidão que esmagava Jesus, ele sente um toque, ele para a multidão, você imagina a cena, né? Jairo desesperado. Aí ele para a multidão e fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam assim, Jesus, você está maluco? Tem um monte de gente aqui, está todo mundo te tocando. Não, não, de mim saiu o poder. Eu senti que de mim saiu o poder. Aí a mulher com fluxo hemorrágico há mais de década tinha tocado em Jesus e foi curada. E Jesus conversa com ela, bate papo e tal. E aí nesse processo todo, o pessoal que trabalha na casa de Jairo volta. Jairo, nem incomoda mais o Messias aí, Jesus, o chefe, que a sua filha morreu. Mas Jairo não sai de perto. Jairo continua perto. E Jesus ouve aquele papo. E vendo Jairo ali do lado dele, Jesus fala para Jairo, crê somente. Confia. Só confia. Só isso você precisa, confia. Jesus sai, vai até a casa de Jairo e Jesus ressuscita a menina. Não só cura, ele ressuscita a menina. Loucura, né? Ressurreição. Aí tem outra história que eu gosto que também tem a ver com isso. Também tem uma dinâmica muito parecida. Lázaro está doente, mandam chamar Jesus. Os mensageiros chegam, Senhor, aquele que você ama, o seu amigo está doente. Estão pedindo para o Senhor ir lá. E Jesus ainda demora dias. Cura aqui, cura ali, viaja tranquilo. Os discípulos, Senhor, lembra que tem um Lázaro lá doente, dá uma acelerada aí, né? Você está enrolando aí, Jesus, vamos rápido. E quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há quanto tempo? 3 para 4 dias, né? 3 dias. Estava morto. Aí o pessoal fala, pô, o cara chegou agora, era amigo dele, não estava nem no enterro, não veio ver, curou tanta gente, não curou amigo. Jesus fica triste, mas lembra as palavras de Marta? Marta diz, Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado meu filho. Mas eu também sei que se o Senhor quiser agora, você pode trazer o meu filho, o meu irmão, desculpa, pode trazer o meu irmão dos mortos.
E é isso que Jesus faz. Jesus ressuscita Lázaro. A fé de Jesus, a confiança irrestrita em Jesus, a confiança irrestrita de Jesus, também é a nossa confiança, precisa ser a nossa confiança irrestrita. Eu joguei muito pouco na minha vida, porque eu não sou muito bom. Pôquer, né? Joguei pôquer. Mas eu vi muito filme de pôquer, né? Lembro de um navio, daqueles filmes antigos, que o Mel Gibson jogava pôquer e tal, papá. E é muito louco como é que funciona esses filmes de pôquer, né? Se vocês já viram pôquer em filme, vocês sabem como é que funciona. Tem aqui o cara perde tudo, tem o lance do blefe, né? Quem joga truco sabe o negócio do blefe, né? Você tem que blefar, fingir que você tem um negócio, mas não tem e tal, tem todo aquele esquema, né? E no pôquer tem um lance de você ter a mão lá, o cara ir virando as cartas, blá, 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 e aí você tem a mão mais importante do pôquer, que já me falaram aqui, que é Royal Flush. Straight Flush, sei lá, né? Royal Straight Flush, ele sabe. E eu nunca joguei porque eu não sei apostar, não tenho dinheiro também para apostar esse negócio, né? Então, mas Royal Straight Flush, que é 10, valete, dama, rei e ás. E aí vocês veem, nos times é assim, o cara tá lá, e o cara perde, o cara vai perdendo e tal. Aí chega no final, o maluco que tava ganhando dele, geralmente fala assim, vou apostar, sei lá, 1 milhão. Aí o cara fala assim, eu aposto tudo que eu tenho. Aí eles chamam de all-in, né? Quando você coloca tudo que você tem naquela jogada. E aí geralmente a jogada é esse Royal Straight Flush. O cara vira lá, tem aquelas cartas. E ganha tudo. Já estão ligados mais ou menos? A maior parte de vocês balançou, vocês jogam, né? Vocês sabem como é que funciona o pôquer. Grãozinho de feijão, né? O pessoal joga valendo grãozinho de feijão, então pode, só não pode com dinheiro. Mas é muito louco, porque eu vou fazer uma comparação aqui estapafúrdia, mas vai funcionar, vocês vão entender. Fé é o all-in, é quando você bota tudo dentro. Você coloca tudo dentro do jogo. Você fala assim, eu vou apostar tudo, vou colocar tudo. E aí tem um detalhe, você não precisa ter o Royal Straight Flush. Você pode não ter nada. Porque não importa a mão que você tenha. Importa a mão que Deus tem. E Ele sempre tem o Royal Straight Flush. A fé é esse processo de acreditar que não importa a mão que você tenha. Deus sempre tem a melhor mão. Deus sempre tem as melhores cartas. E com Ele você sempre vai ganhar, não um jogo, não $1 milhão esse negócio, mas você vai ganhar no processo de relacionamento com Ele. No processo de fé com Ele. Fé não é para os fracos, fé é para os corajosos, sabe por quê? Porque fé é colocar tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos daquele que tudo é e que tudo tem. Isso é fé. E a gente termina com uma ideia que a gente começou a falar semana passada, da ideia de que fé não é só individual, fé é uma coletividade também. É Gálatas capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então a gente viu semana passada que a grande obra de fé de Abraão, qual foi a grande obra de fé de Abraão? Não foi crer em um monte de coisa, mas foi fazer o que Deus tinha dito para ele fazer, loucamente acreditar, confiar que Deus ia fazer o melhor. E qual é a grande obra de fé de Jesus? Qual é a grande obra de fé que Jesus executa na própria vida? Se entregar completamente ao Pai e ser morto na cruz. E diz o texto bíblico, João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em Gálatas capítulo 5, Paulo está dizendo, olha, é mediante a fé que não tem nem circunciso nem circunciso. Porque essa fé que a gente vive em amor. Essa confiança em Deus, ela se traduz em amor. Amor uns pelos outros. E quando a gente vive esse relacionamento de confiança que deságua, que se transforma em amor, porque fé e amor são dois lados da mesma moeda, de acordo com Paulo aqui em Gálatas 5. Essa fé que deságua no amor, ela destrói as barreiras que separam a gente entre circuncisos e incircuncisos. E a gente fala circunciso e incircunciso, Paulo está dizendo porque esse era o problema da época. O
O problema da época é que você tinha uma comunidade que tinha judeus e não judeus, os judeus circuncidados e os não judeus não circuncidados. E o que acontecia entre eles? Brigavam, não se aceitavam. Quando a gente vive um relacionamento de fé verdadeira com Deus, fé bíblica com Deus, confiança irrestrita com Deus, e a gente coloca tudo na mesa do que a gente é, porque Deus é fiel. A gente vive uma vida de amor em que não importa se as pessoas são circuncisas ou incircuncisas. Só que trazendo para a gente hoje, quem são os incircuncisos? Quem são os circuncisos? Paulo vai dizer em outros lugares, a fé de Cristo, o amor em Cristo, de Cristo em nós, quebra os muros que divide gregos de judeus, homens de mulheres, pretos de brancos, escravos de livres. Não há mais separação, são todos um só corpo. E divide o que hoje é um tabu para tanta gente. Heterossexuais e homossexuais. As barreiras que dividem as nossas comunidades precisam cair. Porque quando nós vivemos uma vida de fé em amor, todos são acolhidos e todos são chamados à mesma mesa, porque são filhos do mesmo Pai, acolhidos pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Pai, que é confiável, e porque é confiável é verdadeiro. E essa é a realidade que a gente precisa entender. Que a igreja na época de Paulo tinha dificuldade de entender, porque faziam disputas entre eles. Os judeus não gostavam dos não-judeus. Os gentios não gostavam dos judeus. E eles viviam brigando. E a maior parte das pregações de Paulo era para resolver esse problema das brigas internas. Mas quando nós vivemos numa comunidade verdadeira de fé, a confiança em Deus faz com que os muros de separação entre nós caiam, porque a fé de Jesus se torna a nossa fé também. E o amor que ele teve é o amor que nós vamos passar a ter. Eu termino com um texto que eu fiz até uma tradução pessoal. O pessoal gosta de me zoar dessas traduções pessoais, mas eu fiz porque é um texto muito lindo. Diz assim, 1 João capítulo 4, verso 16. E temos conhecido e confiado no amor de Deus por nós. Confiado, fé, pistes aqui, tá? Temos conhecido e confiado no amor de Deus por nós, porque Deus é amor. E aquele que mora no amor, em Deus mora, e Deus mora nele. Fé é amor, porque Deus é amor, e ele é 100% confiável. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência de fé que cada um de nós, em algum momento, temos vivido. E nos ajuda, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa mão não está boa, que nós possamos confiar que a Sua mão é sempre perfeita, pura e santa. Senhor, muitas vezes quando as coisas vão bem, muitas vezes quando a nossa mão está boa, é muito fácil confiar, mas a gente precisa vencer esse desafio de entender que mesmo quando a nossa mão está ruim, o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a superar os desafios. E nos ajuda o Senhor a irmos além dessa fé individual também. Essa fé que se transforma e se traduz em amor, amor uns pelos outros, quebrando as barreiras que nos dividem, as barreiras que nos separam, para que a gente possa verdadeiramente viver uma experiência de uma comunidade de fé unida em amor. Que a nossa fé não seja a fé nas nossas obras, nas nossas forças, mas seja uma fé em Jesus, uma fé de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.
meus olhos não conseguem ver, e minha mente não pode alcançar. Eis a promessa que um dia fez, mas ainda não cumpriu. E cada lágrima que eu verter, um dia eu sei que Ele enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés eu quero estar. Quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, 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 faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver, e minha mente não pode alcançar. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Parece uma loucura. Às vezes penso que é persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés eu quero estar. Quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu
tudo novo, faça tudo novo, tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Obrigado por estarem aqui, semana que vem tem mais. A gente pede a compreensão de vocês, né? Aproveitando já, vocês saírem rapidamente que a gente tem que desmontar tudo para entregar em 40 minutos tudo aqui. Então tá bom? Brigadão, bom sábado para vocês, e a gente se encontra ali fora, é isso aí.